Cumprimentamos nossos irmãos com a paz do Senhor. Queremos agradecer a Deus por esta oportunidade de mais uma vez nós falarmos a respeito das lições bíblicas. O trimestre é o terceiro trimestre de 2025, a igreja em Jerusalém, e nós já chegamos na lição de número 11. Seja muito bem-vindo, eu sou seu irmão em Cristo, Enome Santos, e esse é o seu canal EBD Views, Teologia Visual. Fique à vontade, sinta-se à vontade para comentar, para falar a respeito dos assuntos aqui tratados, tá bom? Meus amados, nós já estamos chegando na lição de número 11, que tem esse tema, uma igreja hebreia na casa de um estrangeiro, tá bom? Então nós vamos falar a respeito deste assunto. Este assunto que trata de Pedro, quando ele vai conversar, quando ele é enviado para falar com Cornélio, né? E é muito interessante esse assunto porque é uma mudança de paradigma. Você tem, por exemplo, naqueles primeiros momentos, uma igreja centrada em Jerusalém, e Jesus disse que o evangelho deveria ser pregado a partir de Jerusalém, mas não era para ficar somente em Jerusalém, teria que passar as fronteiras, não é? O evangelho precisava ir para os gentios, e é isso que acontece aqui em Atos capítulo 10, né? Quando fala dessa história de Pedro pregando para esse centurião Cornélio. Tá bom, meus irmãos? Meus amados, o texto diz, respondendo então Pedro, pode alguém porventura recusar a água para que não sejam batizados estes que também receberam como nós o Espírito Santo? Né? Atos capítulo 10, versículo 47. Em outras palavras, ele está dizendo, alguém pode deixar de participar do Evangelho, sendo que ele recebeu o batismo, o Espírito Santo, né? Na linguagem de hoje, fala mais ou menos dessa forma. Né? Então, não faz sentido não querer pregar o Evangelho para os gentios, sendo que o próprio Deus autorizou isso, e não só isso, mas ele selou aqueles gentios com o selo do Espírito Santo. Então, se Deus está dizendo que é isso que ele quer, e ele provou isso com o envio do Espírito Santo, não tem por que aqueles apóstolos, aquela igreja, não querer que isso acontecesse, né? Verdade prática, o episódio da igreja hebreia na casa do gentil Cornélio demonstra que Deus não faz acepção de pessoas, tá, meus irmãos? Meus irmãos, em princípio, eu quero fazer um comentário aqui baseado, né, na espada cortante de Orlando Boyer, tá? E depois nós vamos mostrar para vocês aqui o nosso gráfico esboço. Primeira coisa, havia gentios na igreja que creram, né, no evangelho. Só que eles creram via judaísmo, ou seja, eles eram convertidos ao judaísmo e a partir daí passaram a crer no evangelho. Né? Foram convertidos ao evangelho de Cristo, ok? Mas, nesse caso aqui é diferente, porque a gente vê aqui até nos comentários que Cornélio nem sequer chegou a ser um prosélito. Ele conhecia alguma coisa, não é, do judaísmo, mas ele não chegou ainda a ser um prosélito. Né? Então, isso é muito importante. Outro ponto, Deus mandou Israel se preservar das outras nações. Isso é um fato. A Bíblia falava sobre isso, né? Que Israel deveria, por exemplo, manter essa, digamos assim, essa pureza étnica, no sentido de não casar com mulheres estranhas, que está falando de mulheres de outras nações que adoravam outros deuses, e que foi isso que o povo de Israel fez quando entrou em Canaã. Né? Então, eles tinham essa restrição, é verdade. Agora, isso só aconteceu para que o povo não fosse após outros deuses, que foi realmente o que aconteceu quando eles estavam em Canaã. Né? Então, é daí que cresce essa ideia nacionalista, exclusivista do povo judeu. Né?
de achar que eles são dono de Deus, de achar que Deus é só para eles, não é para as outras nações. Não foi isso. Não foi isso que Deus queria, né? Um outro ponto aqui. Apesar de tudo isso, Deus não queria que o povo fosse orgulhoso. Aquele orgulho como existe, né? Das pessoas, das nações que são nacionalistas, que são exclusivistas. Então, ele não queria que o povo fosse orgulhoso, odiasse as outras nações, tivesse as outras nações como imundo, como impuro. Pedro cita isso, ele usa essa expressão, né, dizendo que Deus não quer que eles tenham esse pensamento, que o povo gentil seja impuro, seja imundo. Tá? Inclusive, era comum os judeus compararem os gentios como cães, ou seja, pessoas que são imundas, né? Que não têm utilidade nenhuma nesse sentido. Né? Então, é um proselitismo ao contrário. Né? Eles não pregavam que as nações se convertessem, pelo contrário, eles queriam que eles não se convertessem mesmo. Você vê isso claramente no caso de Jonas. Jonas não queria pregar a Nínive porque sabia que Deus era misericordioso e apesar do povo ser ruim, mas se o povo se arrependesse, ele sabia que Deus ia usar de misericórdia e não ia destruir o povo. Então era isso que ele queria, né? Queria que o povo fosse destruído, né? Então, outro ponto, Jesus mesmo ordenou, tá, que eles pregassem a todas as nações, ou seja, se não ficou muito claro no Antigo Testamento que a bênção abraâmica era para a nação de Israel e para que ela fosse bênção para as outras nações. Agora, Jesus deixa claro que não é uma concessão, é um mandamento, a grande comissão é uma ordenança, tem que pregar, é preciso pregar a toda criatura, indistintamente de cor, raça, nação, classe social, cor da pele, não tinha nenhuma dessas restrições. Pelo contrário, deveria ser pregado, tá, meus irmãos? Aqui é que de fato, essa ideia da igreja. E o na nossa lição tem o comentário de Bay Pilman, né? Quando ele fala sobre essa ideia de Pedro ter chegado lá, né, e falado isso. Deus mostrou-me que a nenhum homem chame imundo, então reconheço que, por verdade, Deus não faz acepção de pessoas, e esse comentarista, esse pastor, diz que até hoje há nações que se consideram habitantes, as outras nações, né, consideram as outras nações como raças inferiores, e até crentes também que têm isso, né? Por exemplo, o racismo, o preconceito racial é uma coisa que não pode ser adotada por crentes, e você sabe que isso foi por muito tempo, principalmente nos Estados Unidos, né, onde eles realmente oprimiam as outras pessoas, até mesmo de outras igrejas que eram, né, da cor negra, por exemplo. Tá? Então, o comentarista diz algo interessante. Ninguém foi consultado antes de nascer para escolher qual é a raça que gostaria. Então, não tem base para se orgulhar ou desprezar o próximo, porque Deus fez de todos, só ele fez a geração dos homens para habitar em toda a face da terra, Atos 17, 26. Né? Até porque, meus irmãos, há um argumento aqui muito interessante. Deus não. Aliás, nenhum cientista vai ver a diferença do sangue, né, de pessoas de outras raças. Não existe sangue azul. Todos os sangues são vermelhos, da mesma cor. Tá? Cristo veio oferecer a salvação a todos aqueles que creem, independentemente da raça. Por isso que a igreja ela tem esse diferencial, que ela é esse corpo de pessoas formada de toda raça, tribo, língua e nação. Glória a Deus por isso, porque Deus fez todos os homens são dele.
Continuando, meus irmãos, o nosso gráfico esboço, que você pode perceber aí, está dividido, como sempre, em 3 pontos. A revelação de Deus aos gentios, a salvação dos gentios e o Espírito derramado sobre os gentios. Vamos abordar agora o ponto de número 1, que fala sobre isso, né? A revelação de Deus aos gentios, né? E aqui você tem o caso de Cornélio. Meus irmãos, quem era esse Cornélio, tá? E Cornélio era um centurião. Centurião se diz aquele que cuida de uma centúria, que é uma tropa de 100 soldados. Embora Craig Keener, ele diz que necessariamente não significava que eram 100 soldados, poderia ser, por exemplo, 80 soldados também. Então, isso é uma coisa só mesmo para a gente pontuar, tá? Ele estava na cidade de Cesareia. Cesareia, né, foi dado esse nome em homenagem a César, porque você já tem aí, nesse fundo histórico, a ideia da divinização dos Césares, né, desses imperadores, tá bom? Uma coisa importante aqui é que este homem, este Cornélio, ele tinha servos, ele tinha escravos. Então, quando aqui fala da casa de Cornélio, segundo o Craig Keener no seu comentário, ele diz que não necessariamente quer dizer que Cornélio fosse casado, porque diz que os oficiais romanos não podiam se casar, visto que eles estavam em constante mudança de localidade, de locação, então não poderiam ter esse tipo de relacionamento. Outro dado curioso que a gente aprende a respeito de Cornélio é que provavelmente ele era aposentado, né? Já estaria de uma certa idade, já era um senhor idoso, provavelmente, e ele estaria aposentado, tá bom? Colocamos aqui, meus irmãos, algumas virtudes de Cornélio. Por exemplo, ele era um homem piedoso, né? Provavelmente um prosélito, ou um estudante a prosélito do judaísmo, tá? Então isso significa dizer que ele era alguém que aparentava uma religiosidade, embora sua religiosidade fosse ainda superficial, mas ainda assim, segundo a virtude, ele era um homem temente a Deus, né? Os membros da sua casa, os servos, os amigos, né? Ele era uma pessoa que mostrava um temor, uma reverência, que temor quer dizer reverência a Deus, tá? Terceira virtude de Cornélio, essa reverência a Deus levava ele a uma parte prática desta fé em Deus, que era exatamente alguém que se importava com o próximo, pois está escrito que ele dava esmolas, né? Embora isso mostre essa religiosidade aparente, uma religiosidade prática, é verdade, né? Porque ele estava praticando o bem para as outras pessoas, mas ainda faltava o essencial, porque não adianta eu dar todos os meus bens se não tiver o amor a Deus verdadeiro, conforme está escrito na sua palavra, tá bom? Quarta virtude de Cornélio, ele era alguém que orava a Deus, né? Ou seja, ele não só temia a Deus, mas mantinha um certo relacionamento com Deus através da oração. Não é dito que ele orava, mas os comentaristas são de acordo que provavelmente ele pedia alguma revelação de Deus, algum entendimento a mais de Deus, e isso é normal para quem Deus ainda não se revelou, né? Então é normal que exista dentro do coração do homem essa ideia de que ele queria ter um entendimento maior de quem era Deus, tá? Também essa oração provavelmente era motivada pela questão das esmolas que ele dava, não é? Tanto é que quando o anjo aparece, ele diz, as tuas orações foram ouvidas e o que tu tens feito, era como se ele talvez falasse sobre isso nas orações, né? Se Deus estava vendo o que ele estava fazendo pelas pessoas menos favorecidas, né? Isso nós vamos para o quinto
a quinta virtude, que fala do bom testemunho entre o povo judeu, né? Tanto é que tinha ele como um homem bom, um homem que fazia o bem. Presta atenção, nós estamos falando aqui de um inimigo da nação judaica, meus irmãos. Ele era centurião romano, Roma tinha pego a cidade, a nação, né, de Israel como uma espécie de cativeiro interno, domiciliar. Né? Eles não foram levados para outras nações, mas eles eram subservientes de Roma. Por quê? Os impostos, os pagamentos, tudo era para Roma. Tá? E quem era responsável por manter esta ordem através da força era exatamente os militares, né? Os soldados, os centuriões, que eram responsáveis, né? Que eram comandantes dessas tropas, dessas centúrias. Então ele era, para todos os efeitos, um inimigo da nação de Israel, mas ao mesmo tempo era uma pessoa boa que fazia o bem, tá bom? Então, ele tem uma visão, tá? E essa visão, o anjo aparece para ele, fala com ele, conversa com ele, diz que as orações dele foram ouvidas e as esmolas que ele dava também estavam computadas, estavam anotadas nos anais celestiais, tá? Isso é importante porque no Apocalipse diz que bem-aventurado aqueles que dormem, morrem no Senhor, para que descanse e as suas obras o sigam. Então, o que nós fazemos aqui de obras, que são obras que não é feno, palha e madeira, não é, meus irmãos? É obras, segundo o dizer de Paulo, obras que são ouro, prata e pedras preciosas, obras que perduram, obras que vão passar pelo crivo do fogo, e vão ver que são obras boas. Essas obras vão ser importantes para o julgamento. Tá? Então, o anjo fala sobre isso. E aí, o anjo diz o que ele tinha que fazer. Tá? Ele tinha que mandar chamar a um homem de nome Pedro. Então, tinha que chamar Pedro e ele ia vir para que ele pudesse dizer aquilo que ele precisava ouvir. E aí nós passamos para a experiência espiritual de Pedro. Meus irmãos, me chama a atenção é que essa revelação ela é dupla, tá? Por que dupla? Porque Deus se revela para duas pessoas aqui, tá bom? Primeiro, para um gentio que não conhecia Deus, que tinha desejo de conhecer a Deus, que era exatamente o centurião romano Cornélio, tá? E para ele é dito para ele ir atrás ou buscar alguém, tá? Por outro lado, isso aqui é muito interessante, Deus se revela também para Pedro, para que Pedro fosse receptível àquele a quem Deus ia mandar procurá-lo. Ou seja, Deus fez a ponte, Deus fez a conexão entre os dois. Isso aqui é de suma importância, não é? Quando Deus se revela para alguém, mas ao mesmo tempo esse trabalho de mostrar quem Deus é através da pregação não é dado a anjos, a gente sabe disso, né? Aí Deus vai e se revela para Pedro também, para outra pessoa, para que ele pudesse ir e falar de Jesus. É o que acontece, né, meus irmãos? Então, essa visão que Pedro tinha, que Deus mostrou para ele, do lençol, né, segurado pelos quatro cantos, esses quatro cantos está muito claro, não é, que está falando dos pontos cardeais, porque está falando de toda a terra. E ali, dentro daquele lençol, havia vários animais impuros. Esses animais impuros, foi dito para Pedro, olha, mata e come. É interessante isso, não é? Porque os animais eram impuros, perante a lei não era para ser comido, mas há ali uma ordenança um tanto contraditória, um tanto radical, porque dizem, você precisa comer esses animais.
Agora, aqueles animais já não eram mais impuros, porque quando Pedro diz, não, eu nunca comi animal impuro em toda a minha vida, mostrando a questão do legalismo, né? Porque ele ainda era legalista, tá? Aí Deus disse, não chame impuro aquilo que eu purifiquei. Meus irmãos, acho muito interessante porque esta visão não é um sonho, é um êxtase. Ele teve uma visão clara para que não pensasse que era um sonho, era uma forma de Deus dizer, em outras palavras, aquilo que eu purifiquei, os gentios que eu estou purificando, tá bom? Eles são pessoas pelas quais você vai pregar o evangelho para eles. Então não são impuros, né? É como se Deus estivesse comparando os animais ali com os gentios, os animais que eram considerados impuros, que na realidade, vamos entender uma coisa, essa comparação, meus irmãos, ela só existe porque o povo, os judeus, comparavam os gentios com animais. Tá? Então Deus está falando, digamos assim, na linguagem de Pedro para ele entender. E para ele entender que aquilo que Deus purifica está purificado, mesmo sendo impuro. Deus pode fazer isso. Então é ele que está dizendo, eu já purifiquei. É uma forma de dizer, eles são alvo também da minha graça, da minha bondade, do meu amor, e eu quero que você pregue para eles. Bom, depois disso, meus irmãos, não tinha mais o que dizer, né? Deus precisou revelar para Pedro a conversão, que a conversão dos gentios fazia parte da salvação de Deus. Isso aqui é muito importante, tá? É muito importante. Meus irmãos, a partir disso, né, depois dessa revelação tão clara, tão precisa de Deus, Pedro, então, enquanto ele está tendo essa revelação, os homens de Cornélio já estão chegando, conversam com ele, e aí deu certo, porque Deus se revela para Cornélio através do anjo, manda procurar a Pedro, a história é relatada para Pedro, que tem a visão do lençol, não é, que representava os gentios, os quais Deus estava dizendo, eu purifico eles e você tem que tratar deles, né? Você tem que pregar o evangelho para eles. Então, deu tudo certo, se encaixou. Aí Pedro vai, né? E chegando lá, há um breve diálogo com Cornélio, ele explica o que foi que aconteceu, e digamos assim, a oportunidade estava aberta para Pedro pregar o evangelho na casa de um estrangeiro, de um estranho. É a igreja indo para a casa de um estranho. Meus irmãos, Deus tem muita paciência conosco, não é? Porque não era necessário Deus fazer isso. Deus fez porque sabia que o povo estava preso, né? Jesus tinha dito várias vezes sobre a pregação dos gentios, sobre o evangelho, cruzar as barreiras raciais, nacionais, culturais, etnológicas, precisava cruzar tudo isso. Mas eles ainda estavam presos a esse nacionalismo, né? Precisando Deus se revelar para eles, né? Tanto é que Pedro, ele chega lá e ele prega a eles, o nosso comentarista, ele lista aqui pelo menos 3 pontos da pregação de Pedro. Primeiro, ele fala sobre o amor de Deus a todos, que Deus ama a todos, né? Que é esse texto que nós sabemos, Deus mostrou que a nenhum homem chame comum ou imundo. Reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Se ele não faz acepção de pessoas, então ele ama a todos, né? E aí começa, então, ele pregando o evangelho, falando desse amor universal de Jesus, né?
que é o texto base, né, de toda a Bíblia, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Então não está dizendo uma parte do mundo, uma parcela do mundo, um tipo de raça, um tipo de classe social. Amou a todos, negros, brancos, pobres, ricos, miseráveis, pessoas da mais alta sociedade. Ele amou a todos, tá? Então Pedro fala sobre isso, né? Bom, se ele amou a todos, então é claro que ele tem o desejo de salvar a todos. Ele quer salvar a todos, que é isso que está em João 3,16, que todos nós conhecemos. Evidentemente que nem todos serão salvos. Por quê? Porque muitos vão rejeitar o amor de Deus. E Deus não é alguém que impõe as coisas para as pessoas, principalmente nesse quesito. Deus é soberano, Deus é poderoso, Deus pode todas as coisas, Deus faz todas as coisas, mas ele não interfere nessa parte da vontade humana, pelo menos nesse caso aqui, meus irmãos, tá bom? Nesse caso aqui, tá? Então, ele quer salvar a todos, tá bom? Em terceiro lugar, ele é Senhor de todos, ou seja, Cristo é o centro do Evangelho, ele é o eixo do qual todas as bênçãos espirituais se encontram. Está em Cristo, é estar salvo, não está em Cristo, é não estar salvo. Então, Cristo é esse centro de toda a Bíblia, de todo o plano de salvação, tá? Ele é o centro de tudo isso, tá bom? E aqui você vê que a conversão dos gentios é algo real, né? E a mensagem da cruz foi pregada, o evangelho foi pregado de maneira sucinta, de maneira direta, né? E o que acontece, meus irmãos? Essas pessoas imediatamente elas foram alcançadas por Jesus. Então Pedro ele reconhece que de fato não havia essa acepção de pessoas, pelo contrário, Deus estava trabalhando naquela igreja que foi fundada depois do Pentecostes, quase exclusivamente por judeus. Durante muito tempo não houve tentativa dos judeus de pregar o evangelho para os gentios, mesmo Jesus mandando que eles fizessem isso. Isso é algo surpreendente, porque era difícil remover da mentalidade judaica esses conceitos ou preconceitos seculares, né? Somente o poder de Deus poderia arrancar deles esses costumes. Por isso que Deus elaborou todo esse plano, tá? Todo esse plano. Então, judeus e gentios, essas questões estavam ainda entre eles. Será que judeus e gentios podem receber igual salvação, todos ficando em pé de igualdade? Os crentes judeus poderiam ter comunhão e convívio com os gentios? Os judeus consideravam, como falei, os gentios impuros, porque até a comida eles se recusavam a participar, né? Então, o que é que Deus faz? Providenciou o encontro de duas pessoas, um gentio interessado no evangelho e Pedro, o pregador judeu, que sabia que Cristo tinha dito para pregar aos gentios, né, meus irmãos? E aí, meus irmãos, terceiro ponto aqui para a gente concluir. Pedro estava pregando e quando ele estava pregando, o que me chama a atenção aqui é que mesmo antes dele terminar sua pregação, diz a Bíblia que o Espírito Santo foi derramado sobre aquela casa de Cornélio, como foi no início, né? Então, o derramamento do Espírito Santo foi logo no momento da pregação, até mesmo antes de Pedro
fazer o convite, que hoje também está, né, uma certa polêmica, porque as pessoas estão dizendo, eu até estou escrevendo o texto para falar sobre isso, né? As pessoas estão dizendo que não tem na Bíblia aceitar a Jesus, não é? Mas tem na Bíblia receber a Cristo, então não tem problema nenhum, né? Mas é preciso confessar, segundo Luiz Saião, né, o grande biblicista, tradutor, né? Você tem que crer, você tem que confessar e você precisa receber, né? Daí as pessoas falam aceitar a Cristo, que é o sentido de receber Cristo no coração, né? Isso acontece quando a palavra é pregada com ousadia, com entendimento. A palavra foi pregada e quando estava sendo pregada, o Espírito Santo foi derramado sobre eles, mesmo sem que fosse feito o convite, né, para eles aceitarem a Jesus. Meus irmãos, essa é a igreja que prega na ousadia do Espírito Santo. Na realidade, eu sou de uma época em que eu vi aqueles homens pregarem o evangelho com tanta ousadia, com tanto poder, que antes mesmo de se fazer o convite, alguns chamam de apelo, antes de se fazer o apelo, o convite, as pessoas iam até a frente confessando Jesus, chorando, não é? Se arrependendo dos seus pecados, e chorando. Algumas eram até batizadas no Espírito Santo, como foi aqui com a casa de Cornélio, porque é assim que Deus faz com a igreja que é cheia do Espírito Santo. Mas hoje nós estamos vendo uma coisa diferente, tanto é que as pessoas até estão questionando isso, questionando a questão da nomenclatura, dizendo, não, isso aí, essa história de aceitar Jesus é uma coisa nova e tudo, né? E o que era feito antes? Como é que as pessoas vinham a Jesus? Aceitavam a Cristo, recebia a Cristo, você quer dar alguma outra nomenclatura, mas havia conversão das pessoas a Cristo. Isso é que importa. O que importa é isso, é a pessoa receber de todo o coração. A mensagem ser pregada, a mensagem ser falada e a pessoa receber a Cristo de todo o coração, que é isso que importa. Então, meus irmãos, vamos entender isso, tá? A experiência da salvação, ela é seguida, sim, do batismo no Espírito Santo, mas o que mais importa é a pregação. Tudo aquilo aconteceu, a visão de Cornélio, a visão do anjo, né, por Cornélio, o êxtase, a experiência espiritual de Pedro, dos lençóis com os animais impuros, e Deus dizendo, mata e come, né? E depois dizendo, olha, vem alguém atrás de você, vá lá com ele. Tudo isso é para mostrar, tá bom, que a salvação em Cristo, ela é importante não só para judeus. É verdade que a Bíblia diz que a salvação vem dos judeus, ela vem dos judeus para os gentios, então vai para todos os gentios. Não adianta alguém querer monopolizar, como até hoje os judeus querem fazer isso, não é? Quando a gente vê aí debates de judeus, eles se orgulham de serem como se fossem os detentores das verdades sagradas de Deus. E só eles têm isso. Não, meus irmãos. Exatamente para que não haja esse orgulho, que orgulho também não é uma coisa boa, né? Então, o evangelho se espalhou e se espalhou e se concentrou, se espalhou no sentido de abranger várias pessoas e trazer essas pessoas para um corpo, que é o corpo de Cristo. Meus irmãos, Deus abençoe a vida de vocês, continue conosco, compartilhe esses ensinamentos para que outras pessoas possam também ouvir e aprender. Deus abençoe a vida de vocês. Amém.